Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 13 de julho, como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Comigo, mais uma vez, o comentarista oficial, o grande amigo Gil Cipriano, vai comentar aí tudo o que aconteceu no Brasileirão da Série D, da Série C, da B e também da Série A, além, é claro, do Paulista da segunda divisão, no qual o Fernandópolis agora está constando no G4, conseguiu, portanto, entrar de vez no G4, quem sabe para ficar. Gil, muito boa tarde, vamos começar aí com Série D, né, que iniciou aí neste final de semana a Série D do Brasileirão, contando com alguns times paulistas também já jogando, e Série C também, grandes emoções aí no clássico, né, que tivemos entre Guarani e Portuguesa, né. Muito boa tarde, estamos juntos mais uma semana aí. Boa tarde, Valdinei, boa tarde, amigos ligados no Canal 10. Nesse fim de semana, como você frisou bem, começou o Campeonato Paulista, o Brasileiro da Série D, onde tem três equipes, né? Tem o Botafogo de Ribeirão Preto, o RB Brasil, que foram os dois melhores paulistas aí classificados, né? Que não participavam de nenhuma competição do Brasileirão, estão integrando a Série D. E o São Caetano, né? Que vinha de rebaixamento da Série C, foi rebaixada para a Série D. Quer dizer, então foi mais o início da competição longínqua aí do futebol brasileiro, né, que abrange aí praticamente todos os integrantes da federação aí nossa do futebol. Com certeza, Gil, vamos falar então da Série D, que iniciou ontem com vários jogos. Pelo grupo 1, lembrando que o Brasileirão da Série D temos 8 grupos com 5 times cada. Então, um time de cada grupo folgou nesta primeira rodada, né? No grupo 1, tivemos Náutico de Roraima 1, Nacional do Amazonas também 1. Lembrando que o Náutico de Roraima temos um jogador fernandopolense, que é o João Vitor, o Viel, né? O filho do Dirceu da Decorarte, né? João Vitor, que estava no Fernandópolis, foi para o time lá em Santa Catarina, né? Como que é o nome? Blumenau, e agora está no Náutico de Roraima. E não jogou, né? Não estava ainda inscrito, porém sua equipe aí empatou em casa com o Nacional do Amazonas em 1-1. Também pelo grupo 1, o time do Vilhena empatou em casa também com o Remo, 1-1. Então, portanto, no grupo 1, 2 empates em 1-1. O Rio Branco do Acre não jogou, ainda não estreou, portanto, todos empatados com 1 ponto cada no grupo 1. Pelo grupo 2, tivemos Guarani de Juazeiro 1 e Santos do Amapá também 1. Empate em 1-1, prevalecendo nessa primeira rodada. Também outro empate, o time do River do Piauí empatou em 1-1 com Palmas. Então, os 4 times do grupo 2 também todos com 1 ponto. Quem não estreou ainda foi o time do Imperatriz. Pelo grupo 3 tivemos Serra Talhada 2, Colo-Colo da Bahia 0. E também tivemos o Campinense 2 e o Globo Futebol Clube 0. O único time aí que não estreou, portanto, foi o Coruripe, né? O Coruripe não jogou no grupo 3 e quem lidera é o Campinense e o Serra Talhada, ambos com 3 pontos cada. Pelo grupo 4, tivemos Serrano da Bahia 0 e o time do Central 2. Então o Central aí mesmo jogando fora venceu por 2-0. No outro jogo do grupo 4, o Estanciano, também jogando em casa, perdeu para o 13, pelo placar de 2-0 também. Então, Central e 13 lideram o grupo 4, no qual aí o Goianese ainda não estreou. Pelo grupo 5, tivemos Caldense, o Caldense, que fez sucesso no Campeonato Mineiro, 1, Rio Branco do Espírito Santo 0. Não tivemos ainda o jogo entre Seove contra o Aparecidense. O jogo será hoje às 20h30 e mesmo os dois não jogando, vai faltar aí o Comercial do Mato Grosso do Sul também, que não estreou e não vai estrear nessa rodada.
liderando, portanto, por enquanto a Caldense com 3 pontos no grupo 5. No grupo 6, temos já um paulista aí. Gama e Botafogo de Ribeirão Preto empataram em 0-0, né? Um bom resultado para o Botafogo na estreia, pois jogou fora, jogou no estádio do Gama e empatou em 0-0. O Craque venceu por 1-0 o time do Vila Nova de Minas Gerais. Então o Craque lidera com 3 pontos e o Botafogo de Ribeirão Preto, juntamente com o Gama, tem 1 ponto cada. O time de Duque de Caxias ainda não estreou neste grupo 6. No grupo 7, tivemos Ipiranga do Rio Grande do Sul 2, Inter de Lages 1 e também tivemos Resende 2, Operário do Paraná também 2. O Operário foi campeão paranaense, né, Gil? Então o Operário aí conseguindo um empate fora de casa com o Resende. O único time que não estreou no grupo 7 foi o Paulista, né, o RB Brasil, time paulista no qual ainda vai estrear na próxima rodada aí pelo grupo 7. Quem lidera, portanto, é o Ipiranga do Rio Grande do Sul com 3 pontos. No grupo 8, o São Caetano, outro time paulista, conseguiu uma ótima vitória, uma goleada, já na primeira rodada, 5-0 em cima do Lajeadense, enquanto o time do Foz do Iguaçu perdeu. Acho que esse jogo foi muito emocionante, por 5-4, mesmo jogando em casa. O Foz do Iguaçu foi derrotado por 5-4 pelo Volta Redonda, né? Volta Redonda, que é um time tradicional do Rio de Janeiro. Portanto, o São Caetano lidera com 3 pontos, juntamente com o Volta Redonda, que tem 3. E o único time aí que não estreou neste grupo foi o Metropolitano. Então, estes foram os jogos e as classificações aí do Brasileirão da Série D, que iniciou neste final de semana. Então, 3 times paulistas, 2 já estrearam, um com empate fora de casa, né, que foi o caso do time do Botafogo de Ribeirão Preto, e o São Caetano, que goleou em casa aí no Anacleto Campanella, 5-0 a Lajeadense. RB Brasil joga apenas na próxima rodada. O jogo de estreia do RB Brasil será contra o Operário, né, o campeão paranaense, e o jogo será lá no Paraná. Então, um grande desafio na segunda rodada. Gil, gostaria que você comentasse, portanto, os destaques aí para você nesta primeira rodada do Brasileirão da Série D. Analisarmos aqui essa primeira rodada, teve um certo equilíbrio. Então, tivemos 6 empates, 6 vitórias das equipes que jogaram em casa e 3 vitórias do visitante. Quer dizer, onde a vitória expressiva aí foi do São Caetano, 5-0, né? E esse jogo aí, o Foz do Iguaçu fez um ótimo também campeonato paranaense, ficou entre as 4 equipes classificadas para o quadrangular final. E quer dizer, perdeu para o Volta Redonda aí de 5-4, né? 5-4. 5-4, quer dizer, então já teve um início aí com vários gols, predominando alguns empates, e onde, analisando as equipes, aí nós temos equipes tradicionais, o 13 da Paraíba, que sempre, quando disputa a Copa do Brasil, tem um ótimo desempenho, o Caldense, que foi vice-campeão mineiro aí, que era para ser campeão, né, injustamente foi vice, o Operário, que é atual campeão do Paraná, o Volta Redonda, que é uma equipe fortíssima no Campeonato Carioca, e o São Caetano, né, onde já foi vice-campeão, foi campeão paulista e vice-campeão da Libertadores, quer dizer. E brasileiro também, né? E brasileiro, 2 vezes vice-brasileiro, vice da Libertadores e campeão paulista. Tem essas equipes tradicionais aí que devem vir forte aí para essa competição, né? E quem sabe pode galgar aí a Série C no próximo ano, né, Valdinei? Com certeza a Série D, portanto, emocionante, já começando aí com a sua primeira rodada. A próxima rodada já tem previsão para começar no próximo sábado, dia 18, também dando sequência no domingo, dia 19. Então, programa de sexta-feira, vamos abordar aí os jogos, pelo menos dos paulistas, né? A gente seguir os paulistas, como vão se comportar aí no Brasileirão da Série D. Mudando agora, vamos falar de Brasileirão da Série C. Tivemos também mais uma rodada e com times paulistas jogando clássico. Pelo grupo A, tivemos Icasa 2 e o time do Águia de Marabá 0, Confiança 1, Fortaleza 0, Salgueiro 1, Asa de Arapiraca também 1.
América do Rio Grande do Norte 2, Cuiabá 1 e Vila Nova 2, Botafogo da Paraíba 0. Com estes resultados do grupo A, o Fortaleza lidera com 16 pontos, o Vila Nova é o segundo com 13 pontos, o Asa de Arapiraca é o terceiro com 13 e o quarto é o Salgueiro com 12 pontos. Os dois rebaixados aí que, né, caem para a Série D por enquanto é o Águia de Marabá com 4 pontos e o Icasa com 10, em décimo com 3 pontos apenas. Pelo grupo B, temos aí 3 times paulistas disputando as classificações aí no grupo B da Série C do Brasileirão. Os jogos foram os seguintes pelo grupo B: Tupi 1, Juventude também 1. Guaratinguetá, aí, ó, primeiro time paulista que a gente vai citar da Série C, 0, Tombense 2. Então, Guaratinguetá perdendo em casa para Tombense aí 2-0. Brasil de Pelotas 3, Madureira 1. No clássico paulista, Portuguesa e Guarani, a Portuguesa, que jogou no Canindé, venceu o Guarani pelo placar de 1-0. E ainda resta um jogo, Caxias e Londrina. O jogo será hoje à noite às 20h15. E com estes resultados, por enquanto a classificação, né, ainda faltando um jogo, o Brasil de Pelotas lidera com 15 pontos, os mesmos pontos de Tupi, né, do Tupi de Minas Gerais. Porém o saldo de gols do Pelotas é 7 e do Tupi é 6. O Londrina é o terceiro com 11 pontos e o Juventude é o quarto com 11 também. A Portuguesa vem em quinto com 10 pontos. O Guarani é o sétimo com 7 pontos e o Guaratinguetá é o lanterna com 3 pontos ali, juntamente com o Caxias, que tem 3 pontos. Caxias que joga hoje e pode se distanciar aí da zona de rebaixamento. Então, estes foram os jogos e a classificação da Série C. Eu gostaria que o Gil também citasse aí, o pessoal de casa, os destaques desse Brasileirão da Série C nesta 7ª rodada que foi disputada até o momento. E o resultado aí para mim que foi surpreendente foi essa derrota do Fortaleza por Confiança. Até então, a equipe de Sergipe aí vinha nas últimas colocações, onde o Fortaleza vinha liderando e fortíssimo candidato, né? Quer dizer, então foi um resultado surpreendente essa derrota. O Asa com empate configurou na terceira posição, uma boa equipe, né? Vai enfrentar o Palmeiras aí no meio de semana pela Copa do Brasil lá em Londrina. Quer dizer, do grupo dos paulistas aí, o Guaratinguetá, que nós já citamos aqui, foi rebaixado aqui no Paulistão aqui, quer dizer, não vem uma boa campanha, é o último do grupo, né? Perdeu em casa para o Tombense. O Tombense, a equipe de Minas também, que fez uma boa campanha no Mineiro desse ano. E a Lusa, mesmo vencendo o Guarani, não conseguiu configurar no G4. Mas, quer dizer, então a gente também espera aí melhores participações desses paulistas aí, principalmente Lusa e Guarani, que são tradicionais aí, né? Sim. Para voltar logo à Série B, né? Que isso faz tanta falta para o futebol da elite nosso, né? Com certeza, Série C do Brasileirão estão bombando, né? A 7ª rodada aconteceu neste final de semana e a 8ª também será, assim como na Série D, no próximo final de semana, no sábado, dia 18 e também no domingo, dia 19. Então fica aí, portanto, a nossa torcida para que na próxima rodada os paulistas engrenem na competição. Na sexta-feira vamos falar de todos os jogos, inclusive das equipes paulistas. Pela Série B, tivemos a 12ª rodada e ela foi eletrizante, tanto que agora deixou aí as primeiras posições todas as equipes emboladas. Na sexta-feira o Macaé recebeu o Paysandu e venceu por 2-1. O Ceará recebeu o Criciúma e empatou em 1-1 no Castelão. O Atlético Goianiense recebeu o Mojimirim do Rivaldo, empatou em 1-1 no Serra Dourada. O Bragantino pegou o líder Botafogo, que conseguiu uma vitória importantíssima, 1-0 em seu estádio, conseguindo aí dar uma respirada, subiu 4 posições na tabela, e o Botafogo, mesmo com a derrota, ainda é líder, graças ao saldo de gols. O América de Minas venceu o ABC por 2-1 no estádio Independência, né? Jogou em casa. O Paraná, jogando em casa, perdeu para o Vitória por 1-0, vitória importante aí, portanto, da equipe do Vitória. O Sampaio Corrêa
venceu o Boa Esporte Clube por 3-0, o jogo foi no Castelão. O Náutico venceu o clássico aí contra o Santa Cruz, 2-1 na Arena Pernambuco. O CRB recebeu o Luverdense e o jogo terminou aí 0-0, o único 0-0 da rodada. E o Bahia, na Arena Fonte Nova, recebeu o Oeste de Itápolis, né, outro time paulista, e venceu Bahia 1, Oeste 0. Com estes resultados, o G4 ficou todo embolado, né? Botafogo, América de Minas, Bahia e Náutico, ambos aí com 24 pontos. Então, liderança na próxima rodada aí pode sair aí de qualquer um dos quatro. O que diferencia, inclusive todos têm 7 vitórias, é o saldo de gols que diferencia: 13 do Botafogo, 8 do América, 7 do Bahia, 6 do Náutico. Então a diferença pouca aí do quarto para o segundo. Só o Botafogo que tem 13 gols aí, 13 gols de saldo, que fica um pouco mais à frente. O Vitória é o quinto com 23, o Paysandu é o sexto com 22, Sampaio Corrêa é o sétimo com 21, o Macaé é o oitavo também com 21. Bragantino, o melhor time paulista, é o nono, tem 16 pontos. O ABC em décimo tem 16 também, CRB 11º tem 15, Santa Cruz 12º também tem 15, o Criciúma 13º também tem 15, e o Oeste, time paulista, é o 14º com 13 pontos. Luverdense é o 15º com 12 e o Paraná Clube é o 16º também com 12, primeiro time aí fora da zona do rebaixamento. No Z4, Boa Esporte Clube tem 11, Atlético Goianiense tem 9, Ceará tem 7 e o Mojimirim também tem 7. Portanto, esses são os 4 últimos e você acompanhou aí todos os resultados dessa 12ª rodada e também a nova classificação. Agora, Gil, eu gostaria que você comentasse aí essa vitória importantíssima do Bragantino, 1-0 em cima do líder Botafogo. A equipe, eu não acompanho o jogo, mas a equipe deve ter jogado muito bem para vencer o líder aí. Tudo bem, vitória magra, mas o que interessa são os 3 pontos e deu uma boa respirada. Além também, é lógico, dos outros jogos aí que foram destaques dessa 12ª rodada da Série B. Esse campeonato aí da Série B, como você citou aí, as 4 primeiras equipes aí com 24 pontos, e a diferença do primeiro para o oitavo é apenas de 3 pontos. Quer dizer, então, a próxima rodada aí, como você citou bem, pode ter mudanças significantes aí nas primeiras colocações, porque todos aí estão com grandes chances, né, de ser líder, de melhorar sua pontuação, porque apenas 3 pontos diferenciando do primeiro ao oitavo, quer dizer, então todos aí têm chances de configurar no G4 e bem, né? Nos jogos de sexta-feira aí teve algumas peculiaridades, que, como você citou aí, no jogo do Bragantino, o Bragantino venceu o Botafogo, jogou bem e ainda perdeu um pênalti, o Bragantino. E o Paysandu também, jogando em Macaé, estava vencendo por 1-0 lá o Macaé, perdeu um pênalti também, que poderia ter colocado o time na liderança isolada do campeonato, e após a perda do pênalti, o Pipico fez os 2 gols do Macaé. O Macaé virou a partida. O Pipico agora tem 7 gols aí. Está configurando entre os artilheiros aí da Série B. Outro jogo importantíssimo também para os paulistas foi o Mogi, que estava perdendo no Serra Dourado. O Rivaldo Júnior, né, fez o gol de empate. Quer dizer, o Mogi, com o técnico Sérgio Guedes, estreou bem, conseguiu a primeira vitória na rodada passada e, quer dizer, já conseguiu empate fora de casa. Quer dizer, vai ter um difícil compromisso amanhã contra o Macaé. Mas, quer dizer, já vem mais motivado, né? Tem de tudo aí para conseguir sair dessa lanterna, o Mogi. Com certeza. Outro também jogo que é importante também, o Vitória, né, que superou aqui o Paraná no Dorival de Brito, venceu de 1-0. O América Mineiro, que estava perdendo de 1-0 para o ABC, venceu de virada e está em segundo lugar na competição, né? Outros jogos também, no clássico aí de Pernambuco, o Náutico aí venceu, manteve-se no G4 e quebrou aquela série de 3 partidas com vitórias consecutivas aí do Santa Cruz, que também vem com uma boa participação no campeonato. O Luverdense conseguiu frear o ABC no Rei Pelé, o ABC vem com uma boa campanha até então, né? E outros jogos aí, quer dizer, e o Bahia, apesar de ter vencido aí o Oeste, ele sofreu muito. O Oeste, a equipe de Itápolis, mostrou uma certa resistência, mas não conseguiu aí um empate ou do resultado aí favorável para ele até o final. O Bahia, com essa vitória aí, entrou de vez no G4, é o terceiro colocado. Então, quer dizer,
Os paulistas aí, de maneira geral, se for analisarmos, né, teve uma boa participação, porque o Bragantino venceu o líder em casa, o Mogi empatou fora de casa, e o Oeste aí mesmo, quer dizer, o Bahia é muito forte em seus domínios, perdeu de 1-0, quer dizer, não deixa de ser um tão mau resultado, poderia ter até sido goleado. Mas quer dizer, então espera aí uma participação melhor já nessa rodada que começa amanhã, né? Com certeza, inclusive o destaque positivo foi o Bragantino nessa rodada, que subiu 4 posições, está agora em 9º com 16 pontos. E o negativo foi o Paysandu, que caiu 4 posições, né? Era o vice-líder e agora está em 6º lugar na tabela com 22 pontos, né? O Paysandu perdeu do Macaé fora de casa no Moacirzão por 2-1. E o Bragantino venceu o líder Botafogo por 1-0 no Nabi Abichedi, que é o estádio aí do Bragantino. Então, os 2 destaques, o positivo e o negativo da Série B. Como disse o Gil, amanhã já teremos aí o início da 13ª rodada. O Mojimirim, do Rivaldo e do Rivaldo Júnior, vai jogar contra o Macaé, no Romildo Ferreira. Então, Mojimirim aí, quem sabe, dando uma respirada, né? Se vencer ainda não sai do Z4, porém chega aos 10 pontos em caso de vitória e já pode se configurar ali entre as 2 equipes ali primeiro na zona do rebaixamento. E o outro jogo também amanhã da noite será ABC e Paraná. O ABC está na 10ª colocação e o Paraná na 16ª. Então fica aí, portanto, a nossa torcida para o Mojimirim, que pega o Macaé, que é o 8º, tem 21 pontos, e o Macaé vai jogar tudo, né? Porque se vencer, iguala aí pelo menos em pontos com os 4 líderes, né? Pelo menos até sexta pode se configurar ali no G4, pois o Macaé tem um saldo positivo de 4 gols. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, já ultrapassa o Náutico aí e até mesmo o Bahia entrando no G4. Lógico, depois do complemento da rodada pode cair novamente, porém o que vai valer aí pelo menos essa permanência provisória. Mas fica ainda assim a nossa torcida, né? Que o Mogi supere esse adversário, que não vai ser fácil. O Macaé vai vir com tudo. Complemento da 13ª rodada serão na sexta e no sábado, né? Dia 17 e no dia 18. Então, sexta-feira vamos falar todos esses jogos e na quarta os resultados dessas 2 partidas que teremos amanhã. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo o que aconteceu no Brasileirão da Série A e também no Paulista da 2ª Divisão. Até já! A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com.
com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura. E fique por dentro de tudo que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta segunda-feira, né? No primeiro bloco falamos tudo o que aconteceu na Série D, na Série C e também na Série B do Brasileirão. Agora vamos de Série A. Série A tivemos aí jogos emocionantes e os paulistas se deram bem aí nessa rodada, né? O Santos no sábado venceu na Vila Belmiro o Figueirense por 3-0 aí, portanto, voltando a vencer. Eu gostaria de hoje, a gente vai, né, vamos falando jogo a jogo. Santos 3, Figueirense 0. O Santos agora, mesmo com a vitória, ainda está no Z4, né? O 17º está na zona do rebaixamento. Primeiro time dentro da zona do rebaixamento com 13 pontos. Quer dizer, em 13 rodadas, 13 pontos. Média de 1 ponto por rodada. Muito pouco para o Santos, foi campeão paulista. Já o Figueirense é o 14º. Caiu aí 3 posições, tem 15 pontos. Uma vitória, acho que no momento, muito importante para o Santos, que estreou seu treinador, né, novo, Dorival Júnior. Será que agora o Santos engrena com o novo técnico, Júnior? O Santos, aí, como você, na estreia do seu técnico, Dorival Júnior, o novo velho, né? Reestreia, né? Vamos falar assim, que venceu bem 3-0. Quer dizer, não conseguiu sair do Z4, vai ter um jogo difícil agora na próxima rodada, o clássico do Palmeiras. Mas apesar que o Dorival Júnior fez, é que o Betão fez o que fez ser, né? Foi o primeiro a arrumar a defesa, né? Arrumou a defesa, porque a defesa do Santos até então, a última rodada, era a defesa mais vazada do campeonato. Tava uma mãe, né? É uma mãe, quer dizer, então o que ele fez? Ele pegou peças importantes, pôs um zagueiro, colocou na cabeça da área, quer dizer, deu uma consistência maior para a defesa. E o resultado veio, né? Quer dizer, a defesa não tomou e o time fez 3 gols, quer dizer, boa vitória do Santos, que tem tudo aí para embalar no campeonato e deixar esse Z4 aí logo. Vamos ficar na torcida pelo Santos, né? Campeão paulista de 2015, quem sabe embale aí na competição e saia dessa zona desconfortável que é a zona do rebaixamento. Também no sábado tivemos Grêmio 2, Vasco 0, o jogo foi na Arena do Grêmio e mesmo com a vitória o Grêmio caiu uma posição na tabela, porque o Corinthians venceu por 3-0 o Flamengo e no saldo de gols passou o Grêmio. Então o Grêmio é o 4º colocado, está no G4, tem 26 pontos, os mesmos pontos do Corinthians, porém com um gol a menos que o Corinthians de saldo. Já o Vasco da Gama está amargando a vice-lanterna de 19º com 9 pontos, né? Uma campanha assim pífia, né, para um time aí que subiu, assim como o Joinville também, que subiu este ano para o Brasileirão da Série A.
não estão conseguindo bons resultados. Será que o Vasco realmente não vai conseguir aí bons resultados? E o Grêmio mostrando, né, a sua sequência aí. Perdeu, lógico, o último jogo, porém nos últimos 5 são 4 vitórias e 1 derrota apenas. Então o Grêmio é uma equipe forte e o Vasco perdeu apenas de 2, né, e está amargando aí a vice-lanterna. O Grêmio aí, depois que o técnico Roger assumiu a equipe, nos últimos 7 jogos, né, Roger, foram 6 vitórias, quer dizer, vem de uma ótima campanha, até surpreendente para muitos aí, porque a equipe mesclou com vários jovens e vem uma ótima campanha. Agora o Vasco, eu acho que dificilmente vai sair dessa situação. O Vasco é sério candidato ao rebaixamento, quer dizer, subiu o ano passado, foi, né? E esse ano acho que tem tudo para voltar, como se citou bem, junto com o Joinville, são 2 equipes fortíssimas aí para voltar à Série B. Realmente aí Joinville e Vasco precisam urgentemente aí de recuperação, senão vão voltar mesmo para a Série B do Brasileirão. Ainda no sábado à noite, Ponte Preta recebeu o Atlético Mineiro, Galo, no Moisés do Carelli. E o Galo venceu mais uma, 2-0 em cima da Ponte, e nos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Atlético Mineiro. E o Galo é líder, 29 pontos, líder isolado, 2 a mais que o Fluminense, vice-líder. Já a Ponte é o 10º, ainda se permanece aí na 10ª colocação com 17 pontos, porém vê aí os times abaixo dele se encostarem e se continuar perdendo, e já perdeu inclusive o Renato Cajá, né? Já fechou aí com um time, se eu não me engano, da Arábia, né? No Catar. Então, um craque a menos que vai dificultar o trabalho aí da Ponte Preta durante a competição. Então, olho também a Ponte Preta aí, porque senão pode se configurar no G4 em poucas rodadas. Então, gostaria que você comentasse, Gil, o líder Atlético aí realmente vai ser o time a ser batido aí nesse primeiro e no segundo turno, pelo jeito, né? O Atlético, como a gente sempre citou, tem um ótimo elenco, um técnico fantástico aí, e mediante isso aí a equipe está na liderança. Vai ter um jogo, o próximo jogo aí vai ser um jogo aí de confronto de gigantes, né? O Atlético vai enfrentar o Corinthians. Quer dizer, o Atlético, eu acho que esse resultado não foi surpreendente, porque vem de uma ótima campanha, e venceu a Ponte aí, que a Ponte vem num certo declínio. Perdeu agora seu melhor jogador aí, e a Ponte tem que tomar muito cuidado na sequência do campeonato aí, porque senão logo estará ali, próximo do Z4, como aconteceu já com o Goiás, que está próximo ali, o Atlético do Paraná também. Está caindo muito, exatamente, né? Que não vem mantendo aquele bom início da competição, e o próprio Sport também, quer dizer, as equipes que lideraram, tiveram um ótimo início, não estão conseguindo manter essa regularidade aí durante a competição. Com certeza. E no domingo tivemos às 11 horas da manhã o jogo que marcou aí o recorde de público até então no Campeonato Brasileiro. São Paulo e Coritiba, o jogo foi no Morumbi às 11 horas da manhã e o Morumbi estava lotado, né? Quase todo preenchido aí, 59 mil pagantes, né? Um pouco mais de 59 mil pagantes, e com este público o São Paulo venceu por 3-1, poderia ter vencido por 4 se o juiz não encerra o jogo na hora que o Luiz Fabiano estava chutando para finalizar aí, né, a jogada. Então 3-1 para o São Paulo. Com este resultado a equipe ganhou 2 posições na tabela, é o 5º, né, o primeiro time aí fora do G4 com 24 pontos, enquanto o Coritiba amarga ali o 18º lugar com 9 pontos, os mesmos pontos do Vasco, que está na zona do rebaixamento. Uma vitória importante, né, para o São Paulo, Gil, e será que vem embalado aí, portanto, para a próxima partida o São Paulo aí, que vai pegar o Sport também, Pedreira, assim como o Palmeiras pegou, e o jogo será na Arena Pernambuco. Quando a CBF divulgou a tabela, Rodinei, com alguns jogos aí pela manhã, foi muito questionado sobre isso aí. Inclusive, me parece que os únicos 2 times até o momento que não vão jogar pela manhã é o Corinthians e o Flamengo. Quer dizer, nós tivemos aí, quando o Palmeiras jogou o Goiás, 33.337 o público. No Atlético e Joinville, quer dizer, o Joinville, um time sem muita expressão, foi 55.937. Agora o São Paulo, no jogo de manhã, quebrou o novo recorde aí do campeonato pela manhã. Quer dizer,
e um dos jogos do São Paulo que teve mais público também. O Quer dizer, quase 58.482. Só que se for pegar, que você citou aí, no geral, 59 mil pessoas no Morumbi. Quer dizer, o São Paulo pegou esse time modesto Curitiba no Z4, o São Paulo não tem nada a ver com isso, fez o dever de casa, venceu e bem, e agora na sequência do campeonato, vamos ver se a equipe tricolor está bem mesmo, vai pegar o Forte Sport lá na ilha, né? Na Arena Pernambuco. E vai encontrar dificuldades, né? Tanto que o Palmeiras encontrou, mesmo assim ainda saiu com um resultado muito bom de lá. Mas já vamos falar desse jogo. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Corinthians e foi derrotado por 3-0, né? Sem Guerreiro e Emerson Sheik, que tem vínculo ainda com o Corinthians neste mês ainda. Então, Corinthians 3-0, com este resultado em terceiro lugar no G4, com 26 pontos, 1 a menos que o Fluminense, que é o terceiro, 3 a menos que o Atlético Mineiro, que é o líder. Já o Flamengo aí perigando na 15ª colocação, com 13 pontos, mesma pontuação do Santos, que está na zona do rebaixamento. Então, o Flamengo precisa também abrir os olhos, porque senão vai correr sérios riscos de rebaixamento, vai ficar o campeonato inteiro aí brigando para não cair. Então, gostaria que você comentasse também dessa vitória, que eu achei muito fácil. O Corinthians venceu fácil o Flamengo, não viu o Flamengo com poder sim, de reação em momento nenhum da partida. O Corinthians aí, que nesse jogo foi muito importante essa vitória, é a primeira vitória do Corinthians aí no novo Maracanã. Até então, o time de São Paulo não tinha vencido nenhum jogo no novo Maracanã. Venceu bem, como você falou, o Flamengo, uma equipe muito frágil, não demonstrou em momento algum nenhuma resistência, quer dizer, perdeu de 3, e se o Corinthians acho que força um pouco mais, poderia ter um placar até mais elástico. O Flamengo aí que na sequência do campeonato, mesmo contando com o Guerreiro e com o Sheik, sei lá, vai ter problemas sérios aí, porque é uma equipe muito ruim. Com certeza o Flamengo precisa aí contar com seus dois atacantes, né, Emerson Sheik e o Paulo Guerreiro, para quem sabe levantar a equipe dessa situação incômoda. Já o Corinthians, que não tem nada a ver com isso, até tem, né, mas venceu bem e está no G4. Também neste domingo, às 4 horas do Mineirão, o Cruzeiro venceu, vitória magra, mas importantíssima, né? Estava precisando vencer o Cruzeiro, 1-0 em cima do Goiás. É o 11º na tabela. O Cruzeiro tem 16 pontos, enquanto o Goiás é o primeiro time ali fora da zona do rebaixamento, é o 16º com 13 pontos, mesmo pontuação de Flamengo e também do Santos. O que diferencia são saldos de gols e também número de vitórias. Então gostaria que você citasse a importância dessa vitória para o Cruzeiro diante do Goiás. O Cruzeiro aí, que o trabalho do Luxemburgo já começa a ser questionado. Quer dizer, em 9 jogos aí que ele assumiu a equipe, 5 vitórias e 4 derrotas. Quer dizer, teve derrotas no Mineirão para a equipe mais frágil. Está sendo questionado o trabalho dele. Quer dizer, tanto eu acho que o Luxemburgo entrou bem fechadinho para vencer, no mínimo, pelo menos, para dar uma respirada no campeonato. Mas o Cruzeiro aí, com uma campanha muito modesta aí, precisa melhorar muito. E o Goiás aí, sempre em decadência, né? Também não tem uma regularidade no campeonato. Após vencer bem o Santos, já perdeu para o Cruzeiro na sequência. Realmente aí o campeonato, os times oscilando muito. E você viu tanto que um gol faz diferença, né, Gil? Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense segurava ali o resultado 1-1. Até teve chance, né, de fazer o segundo gol, porém quem marcou foi o Fluminense com o Fred, né, 2-1 no finalzinho. E com esse gol do Fred, nessa vitória do Fluminense sobre o Atlético Paranaense por 2-1, o Fluminense configura aí na segunda colocação. Caso o jogo tivesse terminado empatado, olha como que é as coisas. O Corinthians, que é um time aí que falaram que estava se desmanchando, né, perdendo peças importantes, seria o vice-líder do campeonato com 26 pontos, e o Fluminense teria ficado aí em quarto com 25, mas como venceu, foi a 27 e é o vice-líder, portanto, da competição. Já o time do Atlético Paranaense se permaneceu na 8ª colocação com 19 pontos, mas vê aí também seus adversários se aproximando cada vez mais. Caiu muito de produção Atlético, né, Gil? E o Fluminense, que não tem nada a ver com isso, venceu bem, venceu fora e está na cola do Galo, né? O Fluminense, para muitos, né, eu acho que é a grande surpresa desse campeonato, porque
perdeu peças importantes do seu elenco, como o Rafael Sobis, perdeu o próprio Conca, os dois laterais vieram para o São Paulo, quer dizer, também os dois laterais ele está fazendo muita falta para o Fluminense, só que ele segurou peças importantes, como o goleiro Cavalieri, segurou o Gian no meio de campo, o Fred no ataque, e agora vai chegar o R10, né? O Ronaldinho Gaúcho. E vem o Cícero também, lembra do Cícero que jogou no São Paulo, também jogou no Santos, está vindo para o Fluminense. Nossa, um ótimo jogador, quer dizer, então o Fluminense aí para muitos, é uma campanha que está surpreendendo muita gente, quer dizer, uma grande surpresa foi essa vitória lá, dentro da arena lá da Baixada, porque o Atlético jogando dentro de casa é muito forte, mas não conseguiu segurar o Fluminense, quer dizer, venceu bem e está na segunda colocação do campeonato. Com certeza venceu bem o Fluminense 2-1 o Atlético Paranaense da Arena da Baixada. Um dos jogos aí que tivemos também nessa rodada foi entre Joinville e Internacional. O Joinville, que é o lanterna, vinha aí de uma vitória, né? Um empate, uma vitória, e voltou a ser derrotado, desta vez em casa, pelo Inter por 2-0. O Inter que também estava perigando aí, né? 3 derrotas seguidas, venceu portanto mais uma agora e se configura na 12ª colocação com 16 pontos. Subiu 4 posições na tabela, foi o time que mais ganhou posições nessa rodada. Uma vitória no qual deixa o Inter um pouco mais, como se diz, tranquilo momentaneamente, até porque vai jogar Libertadores esse meio de semana, né, Gil? O Inter, como você citou aí, tem um jogo dificílimo aí pela Libertadores contra o Tigres do México. Esse não vinha aí nos últimos jogos com boas atuações, tanto é que perdeu 2 jogos em casa, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Flamengo em casa, e agora jogando fora aí, conseguiu vencer bem o Joinville, que, como a gente citou anteriormente, é o sério candidato ao rebaixamento. Com certeza, Joinville aí, na minha opinião, Joinville e Vasco, né, como você citou aí, vão brigar mesmo para ver quem rouba pontos aí de um ou outro, que vacilar, mas não conseguem permanecer na Série A para o ano que vem. Nos jogos das 18h30, né, tivemos 2 jogos, tivemos o clássico catarinense, o Avaí venceu a Chapecoense por 2-1, e com a vitória, né, o Santos estava fora da zona do rebaixamento antes desse jogo, porém com esta vitória do Avaí, o Avaí conseguiu aí dar um salto aí na tabela, foi para 13º com 16 pontos, e a Chapecoense ficou com a 9ª colocação com 19 pontos. Uma vitória importante do Avaí, que soube aproveitar aí, né, o mando de campo e vencer o clássico catarinense. A vitória foi fundamental, porque caso não vença, estava configurando aí no Z4. Venceu, deu uma respirada, foi para a 13ª posição. E o Chapecoense, mesmo com a derrota, está em 9º lugar e é o melhor catarinense da competição. Sim, o melhor catarinense, portanto, 9º lugar com 19 pontos. E havia vencido, né? Quem havia vencido foi a Chapecoense, né? O clássico contra o Joinville, né? Isso. Chapecoense já havia vencido, porém agora perdeu para o Avaí. O Joinville venceu por 2-0. Venceu por 2-0. Sem clássico, ele não está tendo boa atuação, o Chapecoense, né? Realmente, Chapecoense aí não tendo bom desempenho. No último jogo da noite tivemos Sport Palmeiras. Este jogo foi tirar o fôlego, hein? O palmeirense que acompanhou o jogo, eu tenho certeza que o jogo acompanhou. Fernando Praz fez milagres, mesmo assim o Sport conseguiu empate. O Sport saiu vencendo 1-0, Palmeiras virou 2-1 e no finalzinho, os 44 minutos, segundo tempo, 2-2. O gol foi do André ou do Diego Souza? Do André, né, ex-Santos, para quem não lembra, ex-Atlético Mineiro, e que agora está no Sport. 2-2, com este empate, o Palmeiras e o Sport estão juntinhos. O Sport em sexto, o Palmeiras em sétimo, porém o Sport com 24 pontos e o Palmeiras com 22. Ambos perderam uma posição na tabela cada para o São Paulo, que é o 5º lugar, para o São Paulo que estava em sétimo na tabela. Agora, fala a importância desse empate, hein, Gil? Mesmo, lógico, sabemos que o empate saiu com um gostinho de derrota para o Palmeiras. Mas se formos colocar na balança e empatar com o Sport lá, é um ótimo resultado, né? O Palmeiras aí que não teve sua defesa titular nesse jogo. Ele saiu perdendo, virou, depois foi... Quer dizer, apesar que o Fernando Praz aí fez ótimas defesas, né? E no finalzinho o Palmeiras aí levou o gol de empate.
se for analisar as circunstâncias aí, o Palmeiras não foi um mau resultado, porque até então o Sport era 100% no seu estádio. Quer dizer, o Palmeiras conseguiu arrancar um pontinho lá. Apesar que tomar seguro no fim, quer dizer, foi castigado. Mas também não é desmérito nenhum empatar com o Sport lá, né, nesse momento, que vem com uma ótima campanha nesse campeonato. Com certeza o Sport aí fazendo uma boa campanha, assim como o Palmeiras, né? Ambos vêm subindo na tabela, buscando bons resultados e estão conseguindo por enquanto. Próxima rodada do Brasileirão, né? Falamos aí para você, né? Todos os jogos, né? A classificação de cada um deles. E próxima rodada apenas no final de semana, sábado e domingo, porque no meio de semana teremos Libertadores. Agora a gente falou do Joinville, que havia ganhado do Chapecoense por 2-0. Não foi do Chapecoense, foi no Figueirense, né? No Orlando Scarpelli. O Joinville venceu por 2-0 o Figueirense, num clássico catarinense, na rodada anterior. E nesta rodada o Avaí venceu a Chapecoense, né? Outros dois que não jogaram na rodada anterior junto. Então, vitórias de Joinville e Avaí nos clássicos catarinenses, portanto. Como eu disse, a 14ª rodada é apenas sábado e domingo e que reserva aí grandes emoções também, né? Teremos clássico paulista, Palmeiras e Santos, clássico carioca, Fluminense e Vasco, Sport e São Paulo, né? Briga direta aí na tabela, né? O Sport é o 6º, São Paulo é o 5º, ambos com 24 pontos. Então, grandes emoções aí prometem para a próxima rodada. Então, mudando agora de Brasileirão da Série A, vamos falar de Paulista da 2ª Divisão. Ei, Gil, o Fernandópolis está no G4. Para você, fernandopolense, que acompanha o time do FFC, com certeza está muito contente. Vitória sobre o José Bonifácio, 2-0. Jogo difícil, né? Estava parecendo que tudo ia se encaminhar por uma goleada, né? Gol aí a 1 minuto de jogo, 2 minutos de jogo. E depois uma expulsão aí que mudou todo o rumo da partida. Mesmo assim, o Fernandópolis soube se segurar, soube fazer o seu jogo e vencer no finalzinho com um gol do Diego Choque, um golaço, por sinal, que você vai acompanhar agora todos os melhores momentos, inclusive os gols da partida.
ele chegar assim, Tá aí, você acompanhou os melhores momentos do jogo entre Fernandópolis e José Bonifácio. 2-0 para a equipe da casa. Gols aí você viu no início da partida e no final também, né? Aos 1 minuto já dos acréscimos, né? Segundo a súmula aqui que nós acompanhamos da Federação Paulista de Futebol, 1 minuto dos acréscimos e aos 2 minutos de jogo. Uma vitória importante, né, Gil? Uma rodada no qual o Fernandópolis conseguiu aí entrar de vez no G4, quem sabe entre para não sair mais, né? Porque os 4 primeiros se classificam e hoje se configura na 4ª colocação com 22 pontos, mesma pontuação do Vossen, porém com um saldo de 11 gols contra 8 do Vossen. O líder é o Grêmio Prudente com 29, inclusive é o melhor primeiro colocado, né, dos 3 grupos, tem 29 pontos. Depois vem o time do Esporte Clube São Bernardo, que está no grupo 3 e tem 28 pontos. E o São Carlos, que lidera o grupo 2 aí, com 27 pontos. Então, o Grêmio Prudente é um adversário realmente a ser batido por enquanto, não só no nosso grupo, mas pelo jeito na próxima fase também. O Acisense é o segundo colocado, 25 pontos. O Noroeste é o terceiro, 25 pontos, e o Fernandópolis é o quarto, portanto com 22. O América é o sexto, né? O Vossen eu já havia citado, é o quinto com 22 também. O sexto é o América com 17. O Tanabi é o sétimo com 13. Oswaldo Cruz o oitavo com 12. José Bonifácio nono com 8. E o Bandeirante de Birigui é o 10º com 6 pontos. Portanto, esta é a classificação do grupo 1, no qual está o Fernandópolis agora na 4ª colocação. Para formar essa classificação, né, tivemos os seguintes jogos, além de Fernandópolis e José Bonifácio, nesta 13ª rodada. Noroeste 3, América 1. Noroeste jogou em Bauru. O Grêmio Prudente goleou o Bandeirante de Birigui em casa, né, o Grêmio Prudente. 6-0, mais um 6-0 aí do Bandeirante, dessa vez fora de casa. O Vossen perdeu a sua 4ª colocação ao empatar com o Tanabi em Assis, 1-1. Tanabi conseguiu um ponto importantíssimo, pelo menos aí, para tentar ter uma sobrevida aí na competição. O Oswaldo Cruz, jogando em casa, acabou sendo goleado pelo Acisense, né, que só vem goleando seus adversários e fora de casa, né? 2 últimos jogos aí, conseguiu marcar 13 gols em 2 partidas, né? 7-2 no José Bonifácio e agora 6-1 no Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz que, né, depois dessa derrota, eu acho que não vão nem mais querer
participar da competição. Será que dessa vez desanima, Gil? Porque, né, esboçou aí sair da competição, né, desistir da competição, e agora jogando em casa leva essa goleada de 6-1 para o Cisense, que será o próximo adversário do Fernandópolis. Mas como você de casa acompanhou os melhores momentos, né, falamos todos os resultados, a classificação, gostaria que o Gil comentasse, né, o que ele achou aí deste jogo, que no qual parecia fácil, né? Todos inclusive palpitaram aí nas redes sociais, goleada, né? 5, 6, 4, inclusive o presidente Jair Falcão esteve conosco na quarta-feira, 8-0, eu falei 4, né, a 0, o Gil falou, se eu não me engano, 6-0, e acabou sendo de 2, que o importante é os 3 pontos, mas um fator foi determinante, a expulsão, né, Gil? Então gostaria que você comentasse aí o que você achou desse jogo, Fernandópolis 2, José Bonifácio 0. Ao iniciar aqui, todos esperavam, como você citou aí, uma goleada, mas o que o Fernandópolis precisava urgente era a vitória, porque o Fernandópolis até então só tinha 5 vitórias, seus adversários tinham 6, 7, quer dizer, então, primeiro, o importante seria vencer, quer dizer, se viesse com goleada, melhor ainda, mas o importante era a vitória, para nós melhorarmos aí, né, no número de vitórias aí durante a competição. Quer dizer, ao analisar a partida aí, como você citou bem, fizemos um gol no início, aos 2 minutos, e outro gol no finalzinho, aos 46. Só que durante esses intervalos aí dos gols, quer dizer, o Fernandópolis foi prejudicado e muito aí com a expulsão aí, como você citou, do Guina. Quer dizer, após a expulsão do Guina, a nossa equipe não conseguiu ter uma certa consistência aí na parte intermediária aí, quer dizer, errando muito toques. Quando chegava na área, às vezes, não conseguia dar sequência na jogada. E o árbitro também, o Paulo Estevam Alves da Silva, quer dizer, complicou algumas jogadas do Fernandópolis, invertendo algumas faltas, não dando algumas faltas, tem algumas faltas dentro da área aí, questionadas. Quer dizer, o que nós precisamos urgentemente aí é ter uma representatividade maior na Federação Paulista. Porque esse árbitro aí, como o árbitro que veio apitar o Vossen aqui, quer dizer, complicou muito. A gente, não, em momento algum, quer ser beneficiado durante a competição. Mas pelo menos não ser prejudicado. Exatamente. A gente quer que haja justiça. Quer dizer, erros vão existir? Sempre vão existir, mas erros ali que todo mundo é passível a errar, mas não erro grotesco, como teve esse árbitro aqui, revoltando muitos torcedores. Quer dizer, outra atitude que a gente deve louvar foi as mudanças do técnico Betão. Quando ele colocou o Lucas Bocão pela direita, o time, quer dizer, teve mais consistência, tornou mais forte, mais agressivo pela direita. O Netinho, quer dizer, também, o time teve mais velocidade, só que o Netinho a gente precisa trabalhar melhor esse menino. Quer dizer, é aquela velocidade que ele tem que pegar a bola e dar uma olhada, erguer a cabeça, falta isso aí. E outra mexida fundamental foi a entrada do Diego Choque, que fez esse golaço aí e sacramentou a vitória da Águia, que foi muito importante aí. Conseguimos entrar no G4, quer dizer, analisar agora o segundo turno, Valdinei, o Fernandópolis em 12 pontos disputados conseguiu 10. Nós temos uma participação, um aproveitamento de 83%, quer dizer, um ótimo aproveitamento. Quer dizer, quem seria hoje a segunda equipe com a melhor campanha no segundo turno é o próprio Cisense. Só que o Cisense aí, de 12 pontos, ele conseguiu 9, um aproveitamento de 75%. E em 4 jogos, o Cisense fez 19 gols, quer dizer, uma média de 4,75 por jogo. É uma equipe muito forte aí. E no domingo aí, na próxima rodada, a gente vai ter simplesmente a melhor defesa do campeonato, que é o Fernandópolis, que tomou apenas 9 gols, contra o Cisense, que junto com o Grêmio Prudente, são as duas equipes que possuem o melhor ataque do campeonato. Ambos com 29 gols. Vai ser um jogo de xadrez aí pro Betão, né? Ataque contra defesa. Espero que a defesa seja melhor, suplante aí, e possamos sair com um resultado satisfatório. E vou além, hein? Eu acho que o melhor resultado dá a vitória, porque o Vossen vai jogar fora contra o Bandeirante. Quer dizer, o Bandeirante não aspira mais nada no campeonato. Nas últimas partidas só vem sofrendo goleadas. Sim. Quer dizer, caso o empate do FFC ou a vitória do Vossen, o Vossen vai assumir a 4ª posição. Quer dizer, então o Fernandópolis, é importante esse jogo lá em Assis. Eu acho que se o Betão aí montar essa equipe certinha aí, eu acho que tem condições de ser com a vitória dessa.
Outro resultado importante aí para o Fernandópolis vai ser realmente uma vitória contra o Acisense, né? Lembrando, assim como disse o Gil, se o Fernandópolis empatar, chega aí a 23 pontos. Se o Vossen vencer, com certeza, não é difícil, vai a 25, já passaria. E o América pega o Oswaldo Cruz, em Rio Preto. O Oswaldo Cruz também vem de goleada aí, sofrida em casa para o Acisense. Se o América vencer, vai a 20, então cola. E aí, além da gente sair do G4, a gente tem o incômodo aí do América também. Então, o empate não é um mau resultado, lógico, pelas circunstâncias, mas a vitória seria ideal, como todos, lógico, queremos a vitória neste momento. Você para o Acisense, mantém essa pegada, empata em pontos com o Acisense, 25 pontos, e vai para os jogos finais, né? Para ver aí o que vai dar. E não deixa o América e o Vossen um encostar e o outro ultrapassar. Então, muito importante esse jogo em Assis, que o Betão consiga colocar o melhor do Fernandópolis em campo. E como a gente sempre diz, né, Gil? Este próximo jogo é decisivo. E realmente, este agora é decisivo também. Todos estão sendo decisivos, né? O presidente até esteve aqui na quarta-feira, o Jair Falcão, e citou, todo jogo é uma batalha, né? Todo jogo. E infelizmente o Fernandópolis está pagando por isso, né? Está pagando isso por não ter feito aí um primeiro turno bom, né? Ter vacilado em alguns jogos. Inclusive estávamos fazendo as contas, né? No programa anterior de sexta-feira, e até mesmo juntamente ao presidente, se tivéssemos aí vencido algumas partidas, empatado outras e não perdido outras, estaríamos até na liderança da competição. Então, como não conseguimos isso, vamos ter que fazer isso agora. Vencemos o Acisense aqui na primeira fase, e agora quem sabe possamos vencer eles lá e barrar esse time que só vem de goleada, né? 13 gols em 2 jogos, uma média altíssima, tanto que igualou aí o Grêmio Prudente no melhor ataque da competição. Então fica a nossa torcida, né? Parabenizando a equipe que soube superar realmente o árbitro, que não ajudou, lógico, a gente não quer ajuda, mas acabou prejudicando em alguns lances. Houve o lance do pênalti, discutível, né? Foi ou não foi? Até aí tudo bem, mas teve alguns lances aí que o árbitro não marcava a falta, ou invertia a falta. Então, complicado, né? Então, como disse o Gil, precisamos sim de uma representatividade maior na federação para cobrar aí árbitros com mais qualidade, né? E que venham para apitar certo, não beneficiando um ou outro. Então fica a nossa torcida, Fernandópolis e Acisense no próximo final de semana. Por enquanto aqui o jogo está marcado para domingo às 10 horas da manhã, dia 19. Se houver alguma mudança, até no programa de sexta falaremos para você. Gil, foi bom, estamos no G4, agora que a gente possa permanecer, né? Que realmente esse jogo contra o Acisense possamos vencer bem, porque acho que de todos que nós falamos, jogo-chave, esse é o mais. Esse não tem como falar, contra o Acisense é um jogo-chave como os outros. Não, esse tem uma importância ainda maior. É uma briga direta e agora que está afunilando, né? Sem dúvida nenhuma. E o que deixa a gente mais motivado para esse jogo é que nos últimos 5 jogos o Fernandópolis não tomou nenhum gol. E o Fernandópolis também jogou com equipes aí que estão nas primeiras colocações da tabela, exceto o primeiro jogo contra o Prudente aqui. O Fernandópolis não tem decepcionado, tem vencido, tem empatado, quer dizer, então isso aí nos motiva muito nesse jogo aí contra o Acisense, e eu acho que o Betão vai montar uma equipe aí com uma ótima postura, como vem a cada jogo, e temos amplas condições sim de vencer o Acisense lá e consolidar ali entre os 4 mesmo, que é o importante, que mais nos interessa no momento. Com certeza, Gil. Agradeço a sua presença, Gil, mais uma vez. O nosso programa vai chegando ao fim. Agradeço a você de casa também pela sua audiência, né, nos acompanhando nesta segunda-feira, e que os demais programas de quarta e sexta também possam estar junto conosco. Gil, muito obrigado. Até quarta, né? Se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez, né? Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no Canal 10. E até quarta-feira. Conto com vocês. Está aí. Mais um programa Jornada Esportiva chegando ao fim. Quarta-feira, portanto, estaremos de volta. Muito obrigado e até lá, se Deus quiser.